Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. E eu com meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E hoje, Rafael Salles, vou deixar para você apresentar aí nosso convidado. Rapaz, eu vou primeiro dizer aqui aquele currículo. Peguei uma ajuda aqui, Frank, que o currículo é um pouco extenso, né? Mas ele que é sócio fundador do escritório que leva o seu nome, Daniel Barreto. Ele é graduado pela Unifor, ele tem ainda formação em engenharia mecânica pela UFC, ele tem pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e informática pela Unifor, tem LLM em direito corporativo pelo IBMEC do Rio de Janeiro e MBA em planejamento tributário estratégico pela PUC do Rio de Janeiro. Seja muitíssimo bem-vindo, meu querido amigo Daniel Barreto. Muito bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, né? Bem interessante, eu assisto os episódios de vocês e é um papo bem agradável. Vamos ver aí se a gente consegue desenvolver bem aí essa conversa. E eu já sei que ele tá pedindo direito de resposta aí do PG. Acho que vai ser legal hoje essa O PG resposta. fez um comentário aqui e depois ele vai fazer umas considerações. Comentário etarista e tal. Não, mas ele falou a verdade, né? A verdade. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Realmente eu tenho idade para ser pai deles, né? Então, tá tudo certo. Doutor Daniel, eu vou falar esse doutor aqui pela Daniel. primeira e talvez última vez, porque o nosso papo aqui é um papo descontraído, Por né? favor. Sem essas formalidades, apesar de sermos aqui advogados, a gente não tem o doutor, o excelência, vamos deixar para outro momento. Então, assim, mas Daniel, uma curiosidade que me chega... Peraí, Franco. Quem é que você tá esquecendo de falar aí? Nós Mas apanhadores, rapaz, não é isso. É porque é tanto no currículo aí do Daniel que eu já tô curioso aqui para saber como chegou no direito. Já. Mas como bem lembrado pelo Rafael Salles, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Exatamente. Começando pelo Uritu, cafés especiais, aquele cafezinho maravilhoso. A gente vai ter o momento Uritu, o Daniel vai provar aqui. Cafezinho feito na hora. Tem a Jolie Marie Maison. Se você quer estar sempre bem trajado, né? Igual o meu amigo Frank Almada, quer arrasar na sua festa de casamento como padrinho, Jolie Marie Maison, da nossa querida amiga Imaculada. Temos Mispa Segurança, você que precisa de uma segurança personalizada, seja para o seu condomínio, para a sua empresa. Você que é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal. Volte aí em Mispa Segurança. Hoje estreando Novidade. um apoiador novo, né, Rafael? Espaço Fateixa em Jericoacoara. Franco, já imaginou você se hospedar na melhor localização de Jericoacoara? Eu já fiquei lá. Ah, é verdade. Olha aí, eu também já fiquei algumas vezes. Espaço Fateixa maravilhoso. Também agora é apoiador do Amigos de Lei. Vai estar sempre aparecendo aqui com a gente, né? E no final a gente vai divulgar o arroba para vocês conhecerem um pouco desse espaço maravilhoso, melhor localização de Jericoacoara. Mas vamos lá, Daniel. Então, o que eu queria saber é, diante de todo esse contexto, né? Conta um pouco como foi que começou a tua história profissional. Fala lá da época da faculdade, a primeira faculdade, até a chegada no direito. Ah, sim. Na realidade, assim, a minha vida toda escolar, eu estudei no colégio militar, né? Foi no colégio militar, minha formação foi toda no colégio militar. Com exceção no último ano, em que, na minha época, em 81, vocês não eram nem nascidos, o Wilson Viana resolveu montar, ele tinha um cursinho do Cearense, resolveu montar uma turma, primeira turma exclusiva só para ITA e IME. E aí nós tínhamos um professor de História Geral no Colégio Militar, o Dioguinho, que era professor lá também. Então ele convidou alguns alunos para compor essa turma. E aí eu saí, fui, era 0800, digamos assim. Aí fui fazer essa turma. E lá, eu acho, assim, não é que eu acho, eu penso que é muito complicado você escolher uma profissão nesse momento, né? Eu tenho já filhos também que passaram por isso. Mas aí eu tinha aptidão, aquela história, né? Mas a minha maior aptidão era física, matemática, e escolhi uma das engenharias. E é interessante porque naquele tempo no colégio militar você tinha orientação profissional, né? Tinha o SOP lá, você fazia os testes, fazia todos os testes psicológicos e realmente a orientação era para essa área mais de exatas. Aí eu fiz engenharia mecânica, fui bem na Federal, e iniciei a minha vida profissional, digamos assim. Eu fiz estágio, mas a minha vida profissional mesmo eu iniciei como trainee na Del Rio. Né? Eu brincava, era muito, não sei nem se pode... Del Rio de refrigerante. Não,
Del Rio era lingerie, calcinha Ah, e sutiã. Eu não fabricava a melhor coisa, não estava do lado, nem pertinho. É justo. Era calcinha e sutiã. Eu comecei lá, e lá eu tive uma oportunidade de ser assistente de diretoria de um engenheiro que veio da Alpargatas. Naquele tempo, nós estamos falando de muito tempo atrás, era uma coisa assim, meio que totalmente diferente do contexto, que a Alpargatas, para você ser gerente, você tinha que ter mestrado. Então, esse cara veio para ser diretor, veio da São Paulo Alpargatas, era um paulista, Viegas, e eu aprendi demais com ele. Ele era extremamente chato, mas aprendi, assim, tudo com ele. Eu reputo que foi o melhor chefe que eu tive. Melhor chefe que eu tive. Pelos ensinamentos mesmo. Mas aí passei até pouco tempo com ele, 1 ano e meio, 2 anos. Foi quando surgiu o convite para ir para a Esmaltec. Aí eu fui para a Esmaltec, entrei na Esmaltec, e comecei pela área de manutenção, que é uma área bem interessante para você começar. Porque você conhece a fábrica toda, anda na fábrica toda, conhece tudo de fábrica, porque é manutenção, né? E aí fui galgando, fui coordenador de manutenção, depois fui gerente de manutenção, aí fui gerente de sistemas industriais, fui gerente da área de tecnologia também, na época era de informática, de sistemas industriais. Fui agregando áreas e aconteceu um fato inusitado, digamos assim, né? O meu chefe na época, que era o diretor, ele teve um problema de coração, saiu da fábrica, e o gerente administrativo e financeiro da fábrica foi promovido, foi para a auditoria. E aí acabou que eu tive que assumir, assim, meio que sobrou para mim a área administrativa e financeira. E aí envolvia controladoria, parte de contabilidade. Pessoal, não, que tem mais pegada aqui é tudo. Ah, sim, porque antes disso também, quando eu era coordenador, com a chegada desse chefe novo na Esmaltec, quem era assim, o interlocutor da Esmaltec era o Dr. Ednilton. Gostava muito do Dr. Ednilton. O Dr. Ednilton tinha ido para o grupo, profissional. E o Dr. Ednilton sai do grupo. E aí eu fiquei meio desgostoso com a Esmaltec, de uma forma geral, e digo assim, cara, eu vou... Esse momento foi interessante, porque eu disse, eu vou procurar uma coisa que não tem nada a ver comigo. E cheguei em casa, naquele tempo eu gostava de ler jornal, e tinha no jornal uma propaganda, no jornal lá dos classificados, era prova para seleção para ser gerente trainee do Banorte. Banco Nacional do Norte, nem existe mais, mas era um banco de Recife, grande, Banco Nacional do Norte. Tecnologia bancária, essa T-Ban, que hoje tem esses ATM, essas coisas, tudo foi desenvolvida no Banorte. O Banorte tinha uma área de tecnologia muito forte. E eles faziam esse grupo. Eles juntavam da região Norte e Nordeste, quando eles queriam formar os gerentes, concentrava um ano lá na Torre, Recife, que era onde era o cotorifício da Torre. O seu Jorge Batista, que era o dono do banco, na realidade ele veio da área industrial, do cotorifício da Torre. A família dele já era industrial lá no Pernambuco, e ele foi para o lado bancário também. Tinha várias empresas, muito bem sucedido. E ele fazia isso. Então ele contratava a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas. E para vocês terem ideia, esse curso teve 900 horas, 960 horas. Né? Então a gente passava o dia todo em treinamento, depois passava um período de treinamento e outro nas agências. Era um curso maravilhoso, foi um curso maravilhoso de gestão financeira. Né? Legal. Muito, muito, muito interessante. Só que eu voltei para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, porque lá tinha um ranking, classificação, você podia pedir para onde voltava. Aí a gente saía também e vim para onde eu queria, que era Fortaleza. Voltei para Fortaleza. Eu estava no banco, não tinha 6 meses, aí o pessoal da Esmaltec me chamou de novo, porque começou a ter problema no sistema lá que desenvolveram, sistema de curso, e foi. E o engraçado dessa história toda é porque quando foram me chamar, eu disse, eu volto só se for gerente, eu só me reporto ao chefe, que eu tinha brigado com ele quando eu saí da fábrica. Não gostava de mim, não gostava dele. Eu disse, mas só se ele me chamar. Aí tá... Menino, né? Cheio de marra. Aí voltei. Jogador cara. Exato. Né? Aquela história de... Mas voltei e foi uma decisão boa. E eu gosto muito de fábrica. Muito de fábrica. Porque a fábrica, ela tem uma vantagem, que eu digo, né? Porque no direito a gente tem muito esse problema de não... Tem 2 problemas para mim que eu vejo assim no direito, olhando de fora, né? Não tem aquela coisa de você ver a coisa acontecendo e o produto sendo criado, né? Então eu tenho... como eu fui gestor de fábrica há muito tempo e tal, e eu brinco com o pessoal que eu digo que nós, né, não agregamos valor efetivamente aos produtos, nós não criamos riqueza, nós somos despesa o tempo inteiro. Nós fazemos parte do sistema, mas somos despesa, porque se a gente abstrair quem produz realmente, né,
ou é o primário, ou é o secundário, ou é o terciário. E nós, aliás, ou o secundário ou o primário. O resto é despesa, algum serviço, alguma coisa ainda vai para essa produção. Mas eu gostava muito da fábrica por causa disso, que você via acontecer. Começava o meio, fim, saía produto, né? E tinha essa parte de gestão de pessoas que eu sempre gostei muito. Só que eu migrei para a área administrativa e financeira, até meio que na marra, gostei, fui vendo ali. E também eu já tinha 20 anos quase de empresa, né? E você vê todo o panorama. Chega uma hora, né? Assim, você vai chegando ali perto dos 40 e pouco, né? Você diz assim, cara, eu preciso pensar. E eu não queria, de forma alguma, como meu pai foi militar, a gente viajou muito, eu não queria sair de Fortaleza. Eu sempre quis ficar aqui em Fortaleza. Eu digo, ó, se eu continuar em gestão, eu vou ter que sair daqui. Fábrica, não tem muita opção aqui. Eu ia ter que ir para, ou no mínimo para Recife, mas o ideal era ir para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Porto Alegre. Eu digo, eu não quero sair daqui. Eu tenho que pensar em alguma coisa que eu consiga fazer aqui e que eu não dependa da estrutura corporativa. Porque você vai tendo muita pancada, aquelas coisas de aqueles embates, né? E eu tive algumas decepções. Até que não, até que assim, uma decepção no sentido de dizer o seguinte, cara, isso vai afunilar, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer coisa que eu não quero fazer para poder continuar. Então, não vai dar legal para mim, né? Mas mesmo assim, eu ainda saí da Esmaltec e a pedido do Dr. Ayrton, eu fui assumir uma área que eu tinha combinado de sair, teve todo um movimento dentro da fábrica, a gente fez a fábrica nova, aquela coisa toda. E quando chegou a hora, eu realmente já despachava com ele muito, né? E eu combinei de sair com ele, mas aí ele me pediu para ficar ainda um tempo, porque ele queria modificar, ele queria dar uma outra visão ao setor de RH do grupo. Certo? Foi até legal para mim, que eu 16 mil empregados, o Grupo Queiroz na época, né? Então você consegui ver isso o Brasil inteiro. Só que eu realmente não me adaptei, digamos assim, àquela cultura corporativa, aquela coisa, porque o meu era mais operacional mesmo, né? Isso hoje eu vejo muito claro. E passei pouco tempo lá, foi porque antes eu já tinha pensado nisso, na história de mudar. E aí entra uma outra coisa bem interessante, né, nessa história toda, que é... O meu pai, ele é dentista do Exército, ele é major do Exército, dentista. E ele sempre teve consultório aqui em Fortaleza, né? Ele começou, o primeiro consultório ele foi no Palácio Progresso. Aí lá ele era vizinho do Dr. Júlio de Porto. O Dr. Júlio de Porto era cliente dele. O Dr. Feliciano de Carvalho era cliente dele. O Hernando Show era cliente dele. Só advogado e do chão. O meu pai gostava de fazer uns churrascos, né? E o Dr. Jandir realmente foi quem ficou mais próximo dele durante muito tempo. Mas nos churrascos eu tive a oportunidade de assistir debates, né? Do Dr. Jurandir, Feliciano e Hernando Show. Conversando um nível que realmente não é saudosismo, mas é um outro estilo, é um outro tipo de enxergar a advocacia, de ver a advocacia, de trilhar os caminhos da advocacia, pessoas com uma formação humana muito forte, né? E numa dessas conversas, eu conversando com o doutor Júlio, disse assim, eu quero fazer uma faculdade na área de humanas. Eu estava pensando em fazer administração, contabilidade, alguma coisa que eu tinha controladoria e tal. Aí o doutor Júlio olhou para mim e disse assim, cara, faz direito. Já que não sabe bem o que fazer, faz direito. Não, ele disse, faça direito, porque direito vai lhe instrumentalizar para muita coisa que você não está enxergando. Poxa, legal, então. E aí tem outra passagem interessante, porque na época, e essa é bem interessante, na época eu ainda estava na fábrica, né? E o grupo, todo mundo se conhecia, fazia muita coisa para o pessoal da Unifor e tal. E, entre aspas, eu caí na besteira de falar com o reitor lá da Unifor, que eu conhecia, na frente do patrão, né? Aí eu disse assim pra ele, isso aí, cara, o seguinte, eu tô querendo fazer direito, e aí, como é que eu faço aí pra entrar como graduado e tal? Aí ele se virou e foi dar uma na frente do patrão, ele se virou e disse assim, cara, faz o seguinte, tu faz vestibular pra qualquer universidade dessa, depois eu te transfiro. Aí eu digo, não, pai, se for fazer qualquer universidade, eu faço pra tu, não tem problema não. Na marra, né? Aí fui pra casa, pé da vida, comentei com a minha mulher e tal, aquele negócio todo, o cara chato, o cara querendo aparecer, assim, aquela brincadeira, aquela coisa toda. Aí, quando chegou, assim, uma semana antes do vestibular, a minha mulher disse, tu sabe que tu tem vestibular semana que vem, né? Aí eu vou fazer não, cara, eu vou viajar pra São Paulo, tava montando a filial lá em São Paulo, ela disse, não, você vai fazer, você não disse que ia fazer, você vai fazer. Pô, faz 20 anos que eu não sei, você vai fazer. Aí fiz vestibular pra
e viajei para São Paulo, que eu estava montando a filial lá. Eu estou em São Paulo, sei lá. Aí toco o telefone, aí a Cíntia, minha secretária, disse, doutor, os parabéns e tal. Não sei o quê. O doutor aí quer lhe dar os parabéns, pediu pra você ligar pra ele. Eu digo, de quê, Cíntia? Foi o que aconteceu. Ele chegou e disse, não, o senhor passou no uniforme. Aí eu digo, foi. Eu disse, tá bom, aí tá bom. Aí, quando voltei, fui falar com o doutor, aí eu disse, doutor, então eu passei. Ele foi me dar os parabéns, eu disse, passei, mas não vou ter condições de fazer, não, porque eu tô com um menino pequeno agora e tal. E a gente tinha uma bolsa, né, metade. Mas você tem bolsa? Eu digo, mas não dá, mesmo metade pra mim vai ficar pesado e tal. Aí ele olhou pra mim e disse, vamos fazer um acordo nós dois? Eu digo, o que é? Se você fizer a faculdade e não tirar nenhuma nota abaixo de 8, você pode trazer todo final do semestre aqui que eu ponho o seu pagamento. Aí eu, tá legal. Aí eu saí, comecei a pensar, comentei até com a Roberta, minha ex-mulher, né? Eu disse pra ela assim, olha, eu passei minha vida toda estudante, né? Nunca meu pai me cobrou uma nota, nunca minha mãe me cobrou uma nota. E agora eu vou ter que pegar meu boletim E levar. todo mês, todo semestre. Agora vale dinheiro. E eu comecei assim meio que no desafio e fui embora e gostei muito da faculdade. Gostei muito, porque quando você faz a universidade como eu fiz, trabalhando de noite, então era assim. Mas isso já na minha primeira faculdade também era assim. Eu não tinha caderno. Eu sentava, prestava atenção à aula e o tempinho que eu tinha era livro, né? Prestava muita atenção à aula. E aí você, com o tempo, já era... né, assim, já tinha muita experiência de vida. É impressionante como o professor entrega toda a prova. Ele entrega toda a prova quando ele está falando na aula, ele chama atenção. E eu ficava às vezes assim, eu digo, poxa, como é que o cara erra um negócio que o cara falou 40 vezes, né? Mas quando você está no dia a dia, naquele nível, você está com outras adrenalinas, outras, que você não consegue prestar atenção. Então, realmente eu gostei muito, com raríssimas e honrosas exceções, mas foi muito bom. Tive a oportunidade também de rever amigos do tempo lá da faculdade, como o Jorge L., que é meu amigo até hoje. Um dos melhores professores que eu tive. Tive excelentes professores, muito, muito bons. O Judicael foi um professor que foi diferente, nem pela didática, mas pela densidade. Realmente, você apertava, você tirava dele, era impressionante. E muito. Aí foi bom, terminei a faculdade e comecei ali a treinar mais efetivamente, a trabalhar mais com o Dr. Jurandir mesmo, né? Aí, junto com o Dr. Jurandir, porque o Dr. Jurandir tinha muita área criminal, mas também estava na área empresarial. E eu comecei a fazer muita coisa para ele, olhando mais para o lado do trabalhista e tributário e tal, por ali. E fiquei com ele ali e tal, mas só que eu não tinha ainda, eu estava naquele meso, né? Mas aí saí do grupo e fui me dedicar exclusivamente ao escritório. Só que começou a aparecer uma indústria que precisou de uma consultoria, né? E o cara já me conhecia e tal, aí eu fui para lá e acabei virando meio que o diretor do cara e fazendo tudo. Foi quando eu conheci os meninos. Na realidade, eu já conheci os meninos porque o pai do Felipe, a gente era colega de grupo, né? Que saía muito junto e tal. Somos amigos até hoje. E o João Alberto, que era o pai que eram 3, né? Era o João, filho do João, o Paulo e o Felipe. Eu não conheci o Paulo. Conheci o Paulo por causa do Felipe. Só que o filho do João durou pouco tempo e saiu. E tanto o Teixeira quanto o João, né? Ei, cara, se tiver alguma coisa, ajuda os meninos e tal. Então, beleza. Aí fui entregando e eles foram entregando muito, né? Muito bom. E eu sempre gostei disso. Assim, eu sempre trabalhei com pessoas, minha equipe sempre, todos foram melhores que eu, todos. Meu estagiário, eu brinco, né, que foi o meu segundo estagiário, já é o presidente da Minal, né, o Aélio, o cara que teve toda a vida comigo, várias vezes, e quando eu encontro um e tem uma surpresa boa, porque eu sempre procurei fazer isso na minha equipe, né, digamos assim, quando eu era gestor, o menino da contabilidade era o melhor que eu podia ter, e era, entre aspas, até fácil o approach, porque eu estava numa empresa, a maior indústria aqui do estado do Ceará. Tirando o Gerdau, mas o Gerdau ainda era menor em termos de quantidade de pessoas e tal. Então, é uma empresa muito grande e era líder daqui. Então, era fácil assim. Eu tinha os instrumentos para Até as melhores pessoas. Até as melhores pessoas. O desejo do pessoal trabalhar lá. Não era difícil, eu podia cobrir salário, tá entendendo? Então, realmente, a gente tinha gente muito boa mesmo. Passaram lá com a gente. E isso é uma coisa muito legal.
Muito legal. É a melhor coisa que eu tenho na minha vida quando eu encontro alguém, né? Um dia desse eu encontrei o Hobbs, que voltou lá pro grupo e tal, que faz PMI. Aí ele me mandou uma mensagem, vou fazer uma palestra, eu fui para assistir a palestra dele. O menino voou. Hoje é uma autoridade em projetos e tal, e começou lá com a gente também. Então tem vários. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E os meninos não eram diferentes, né? O Felipe, um cara diferenciado. O Paulo, um cara extremamente diferenciado também. E fomos juntos. Aí fomos evoluindo ali. Eu chamei eles para ficar junto lá na casa que eu aluguei. Depois a gente comprou junto lá do Dr. Jurandir. E montamos lá o ANTB, né? E ficamos até 2019, quando eu saí. E a gente se separou, mas a gente ainda faz muita coisa junto, tem as parcerias. Mas mais por, assim, é até natural, são épocas diferentes, são cabeças, por mais que se queira, você vai para um momento da vida que é diferente. Então, ou você já vem há muito tempo afinado, ou então realmente acontece o que aconteceu. Só que eu, conversando até com eles, eu digo, não vamos chegar num ponto de brigar, vamos sair de boas, né? Não tem problema nenhum, a gente resolve. Aí foi tudo super tranquilo. Tudo muito, muito legal. E a gente está aí até hoje, né? Isso é outra coisa, né? Assim, que às vezes eu fico uma coisa... quem é que eu tava... era com esse amigo, eu tava fazendo, ele disse assim, o que te irrita, né? Eu digo, rapaz, o que me irrita é eu ir para uma audiência e o advogado querer brigar comigo. Isso me irrita profundamente. Né? Porque não faz o menor sentido. Hoje tu tá ali, amanhã sou eu. Total. Tá entendendo? Então, quando eu vejo assim, aqueles advogados... Pra quê, cara? Entendeu? Aqui só que... quem vai passar aqui são as partes. O teu cliente, o meu cliente vai passar. O juiz que está ali, nós dois vamos estar sempre aqui, o promotor, entendeu? Então não tem razão para... Fortaleza, por mais que tenha uma população de milhões, a paz é bem pequenininho. Então a gente tá sempre se revendo, num caso, no outro, e às vezes um colega que quer passar a perna no outro, quer ser mais deselegante, esquece disso. Acontece, né? E essa é uma área fértil para pessoas... E às vezes também... pretensamente inteligentes. E às vezes também Sabidos. O cliente, ele, quando contratou advogado, ele parece que contratou um cachorro de briga e tem colega que incorpora isso, né? Tem cliente que acha bonito. Meu advogado é brigão. Né? Eu converso muito com os clientes sobre isso também, né? Eu digo assim, você quer resultado? Eu tenho que lhe entregar resultado. Tá entendendo? Me cobre pelo resultado. Agora, o jeito, como vai contribuir... Porque eu não sei se vocês já devem ter... Aliás, não sei porque vocês trabalham mais na área trabalhista. Não sei se isso acontece, mas é comum na área empresarial. Tem cliente que pede para ver minha peça. Diz assim, tu vai fazer? Manda para mim dar uma olhada. Não. Eu mando os fatos. Aí tu vê se o que eu tô contando os fatos. O direito é meu. A estratégia que vai fazer é minha. Se você não tá entendendo que o meu serviço é interessante. Então, esses detalhes, né, que a gente vai convivendo e aprendendo, cara. A gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende, né, e não tem jeito. Aliás, isso aqui é legal. E o direito é maravilhoso nesse aspecto. Sobre essa questão de gestão, né, um tema que a gente sempre gosta de falar aqui, eu sei que você é um bom gestor. Qual é o segredo, ou não sei se é essa palavra do segredo, ou é o caminho para gerir pessoas? Eu não sei qual é o segredo, tá? Juro como eu não sei, é óbvio que senão estaria até, talvez. Mas uma coisa que para mim, né? Para mim, gestor, o líder, porque o chefe, né? O gerente, o diretor, ele vai ser um líder. Ele tem que ser um servidor. Certo? Eu dizia, isso aí o pessoal até brinca quando me encontra e diz assim, cara, é o seguinte, eu tô aqui para tirar as pedras do meio do caminho, tá? Vocês têm que fazer, eu quero deixar você trabalhar, tá? Você trabalhar, tá? E eu sempre busquei ser esse gestor servidor, de me colocar no lugar da minha equipe, proteger a equipe, obviamente, né? Sempre proteger a equipe. O erro sempre é do chefe. Não existe nenhum chefe melhor do que a sua equipe. Se tem, tá errado, certo? A equipe é melhor do que o chefe, é óbvio isso. A gestão, né? Principalmente fábrica, empresa, é um jogo de equipe. É um jogo de equipe, né?
A analogia muito boa é de técnico de futebol, ela é ótima, né? Porque você tem que entender como é que tá cada um, você tem que tirar o que aquele cara tem de melhor, né? Eu não quero saber se o cara é branco, preto, largo, o que ele faz daquela porta para lá. Eu quero saber o seguinte, o que aqui dentro da minha equipe ele pode me responder melhor, tá? Aí eu tive esse meu chefe, que depois virou grande amigo meu, melhor gerente de produção que eu já vi na minha vida, Dr. Sérgio Alceu Lemos da Silva, hoje escreve livros e tal, tá aposentado, mas uma figuraça, um gaúcho. O único defeito dele é torcer internacional, mas ele engraçado que ele chegava e dizia assim, eu tô com uma bronca e eu vou te entregar, porque aí tu desenrola, né? Casos, né, assim, tipo, por exemplo, eu tive um subordinado que ganhava mais do que eu, né? E ninguém queria ser o gerente do cara. Aí o cara disse, não, não tem problema nenhum, não. Ele era um ferramenteiro especial, não tem, né? Eu até brincava, disse, o gerente de manutenção tem 200, esse cara aí só tem um, ele tem que ganhar bem mesmo, tá entendendo? Agora, o salário dele não tem nada a ver com a resposta que ele tem que dar, nem como é que nós vamos trabalhar aqui em equipe, né? Aí, isso você vai com o tempo. Eu costumo dizer o seguinte, poder dentro da empresa é a capacidade que você tem de influenciar em decisões. E quem vai ter o respeito e a obediência é aquele cara que resolve teus problemas, tu enquanto subordinado. Não interessa se é o gerente, se é o encarregado, se é outro. Se ele é o cara que vai te solucionar, vai te apoiar, é por ali que tu vai. Então aí é esse cara que vai ser o líder, esse cara que vai resolver as coisas, entendeu? Essa leitura você tem que ter muito claro. Não adianta eu te dar nome, dizer que você é e tal. Tá? Eu já vi a menina que serviu o café demitir o gerente. Simples assim, né? Só falando uma coisinha aqui, uma coisa aqui, o cara vai pegando. Então, é sutil essa história. Você tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Eu sempre gostei, né? O Paulo até comentou, acho que um dia desse comigo. Eu sempre gostei muito, preferi trabalhar com mulheres. Com mulheres, né? Na gestão é interessante isso, né? Eu sempre trabalhei com mulheres. Na minha época, isso era muito tranquilo de você entender. Porque hoje talvez não esteja mais dessa forma. Mas na minha época, quando eu, por exemplo, ia fazer uma seleção para supervisor e me entregavam do RH 4 candidatos, 3 homens e uma mulher, eu já olhava para a mulher e dizia o seguinte, cara, ela já vai partir... Porque para ela chegar ali, para disputar, naquela época, ela já vinha mesmo, tá entendendo? E normalmente eu não errava. Então eu cansei de ter equipes que o pessoal olhava só tinha mulher e a turma gostava de brincar. Cara, porque são melhores mesmo, são melhores. Agora, você, como gestor, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Hoje eu tô falando, obviamente, do meu tempo mais lá, né? Você tinha que ter cuidado, você tinha que ter muita atenção. Porque quando você gestiona um grupo que tem mulheres, na época, você não pode deixar passar nada. Porque pela formação do homem, um xingou, daqui a pouco tá tudo bem. Mulher não. Ela fica de mal, tal, e não externaliza. Até por causa da história, que elas vinham sendo muito castradas, aquela coisa, então se fechava. Então, se você não está atento, daqui a pouco você não sabe o que está acontecendo. Por que não tá tendo a produtividade que você tinha? Porque você não ficou atento a esses detalhes. Então, qualquer detalhe, senta, conversa, chama todo mundo, o que foi que houve, vamos resolver e tal. Aí a coisa anda muito bem e tal. São coisinhas que você vai aprendendo com o tempo. Mas o fundamental, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, na minha opinião, é você ser servidor. Ele resumiu aí, Franco, a mensagem que é passada naquele livro O Monge e o Executivo. O Monge Executivo, ele fala muito disso. Quem não quiser ler, tá aí. O Monge Executivo é exatamente isso, é a liderança servidora, né? E também sendo bem, assim, eu queria, se fosse possível, Daniel, desse um conselho assim bem prático para aquele advogado. Vamos visualizar aqui o normal do advogado, né? Ele começa ali no operacional, aí dando certo, mais processo tem que contratar alguém. Muita gente já começa pelo estagiário. Eu já tenho uma certa opinião diferente, apesar de ter começado assim também. Às vezes mas hoje eu penso diferente. Eu acho que se você puder contratar um advogado é mais interessante do que o estagiário num primeiro momento. Talvez ele consiga resolver mais o problema. Mas o que eu quero saber é o que é que você indica para o advogado que está nessa situação de crescimento. Que aqueles 3 conselhos que você poderia dar. Rapaz, olha, estude isso aqui, ou vá por aqui, ou contrate dessa maneira. O que é que você poderia falar?
Bom, falar mais, eu acho que todo mundo fala muito esse mesmo sentido, né? Primeira conselho, a primeira dica que eu hoje posso dar para o cara que está iniciando é o seguinte: o mundo, ele é do persistente, certo? Ele é do cara que acredita, tá? E que persiste, né? Não, nem insiste, mas ele persiste naquele objetivo dele. Então, a primeira coisa é não desista. Você vai levar muita pancada, então não desista. A segunda principalmente no direito, né? Tem que estudar. Não interessa qual é o ramo que você tem que estar estudando. E sempre, por qualquer trabalho que lhe entregarem, entrega o seu melhor. Entrega o melhor que você puder fazer. E eu sempre falo com as pessoas que é o seguinte, de novo, uma analogia com futebol. O menino que está jogando no sub-20, ele ganha meio salário mínimo. Mas ele não deixa de jogar por causa disso, não. Tá entendendo? Pelo contrário, ele joga dobrado. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar, ele vai ter o reconhecimento. O que eu vejo muitas vezes hoje, que eu vou falar uma coisa que eu nem gosto muito, porque eu realmente acho que as gerações são sempre melhores. Ou seja, a geração do meu filho é muito melhor do que a minha. Em vários aspectos. É óbvio que vai ter um aspecto ou outro. Minha geração acaba sendo... Falando geracionalmente, né? Sim. Porque hoje tem uma discussão danada. Os meninos são mimimis. Isso normalmente é cara da minha geração que quer falar. Mas essa retórica eu não concordo muito, não. Acho que as gerações elas evoluem, é natural, porque elas vão ter mais instrumentos para melhorar, né? Então, o garoto, a pessoa, ela tem que persistir no objetivo dela, estudar sempre, você quer se especializar, gostou do direito de trabalho, gostou. Se na frente você entender que tem uma oportunidade, vire, não se feche, não entenda também a coisa como... O direito ele é maravilhoso por causa disso, porque ele dá, como o doutor Júnior diz, realmente ele dá 7 instrumentos, tá entendendo? 7 instrumentos. Você tem uma gama. Agora, você tem que persistir, não pode desistir, tem que estudar e sempre, o que lhe derem para fazer, entrega o melhor de você. Eu não estou dizendo para você entregar o melhor trabalho do mundo, não. Estou dizendo para você entregar o melhor de você, certo? Não guarde nada, não. Não fica com aquela história, porque aqui não está tão legal, então não vou fazer tão legal. Amigo, aí você nunca vai se destacar, nunca vai sair daquele lugar, tá? Então isso é uma dica fundamental para as pessoas entenderem isso. Entrega o seu melhor, cara. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, alguém vai enxergar, você vai ter uma oportunidade, mas entrega o seu melhor. Porque se você ficar esperando que alguém olhe para você, pai, eu sei que você é bom, e você guardando, porque eu já vi muita gente assim. Poxa, você nota, nessa empresa que eu fui fazer a consultoria, eu peguei uma barra tremenda, porque eu peguei um problema danado de gestão em alguns setores, e eu chegava, eu conhecia o cara, eu sabia, o cara já tinha trabalhado comigo. Eu digo, fulano, tu entrega melhor do que isso. Eu disse, sim, cara, mas os caras são chatos, o salário aqui não é... Eu digo, irmão, e aí? De onde é que nós vamos chegar com essa conversa? De onde é que nós vamos chegar com isso aqui? Eu vou ter que arrumar outra pessoa para resolver o problema e aí? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer aqui em sequência, né? E como líder, como motivar essa pessoa a entregar o melhor dela? O líder, ele tem que motivar, uma das coisas fundamentais é ele reconhecer a excelência, certo? Primeiro é o seguinte, não é todo mundo igual. O chefe bonzinho, ele é malzinho com todos, entendeu? Então você tem que entender isso. O cara chegou atrasado, você tem que fazer ele entender que ele está prejudicando o time, certo? E não, eu vou ser... Essa história do servidor, é para agradar. Não é para agradar. Não tem nada a ver com agradar. Tem a ver com você premiar a excelência. Premiar a excelência. Você reconhecer isso. Por quê? Porque eu tenho um garoto que está ali embaixo que se eu deixar o medíocre ficar igual a todo mundo, ele vai olhar e dizer, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aquilo ali é onde eu vou chegar? É esse cara aí que é o cara que é reconhecido, que tem o melhor salário, que é promovido? Você tem que ter muito cuidado com isso numa organização. Muito, muito cuidado. Porque é assim que as organizações se perdem. Porque você começa a ter gente não qualificada em algum momento, não se iluda, esse cara vai se juntar de gente não qualificada. Claro, né? Eu tive um chefe, um momento, não foi nem o chefe que eu fui fazer um projeto,
O cara, isso é uma comédia. O cara entrou, né, por alguém colocou ele lá, numa empresa, não tô falando de setor público, numa empresa. E ele foi tomar conta da área de tecnologia. Hoje, naquele tempo era processamento de dados, né, informática. E naquela época a linguagem que mais rodava era COBOL. Só que ele não entendia patavina. Aí ele chegou lá, resolveu mudar os sistemas todos para MAMPs. Né? Por quê? Porque aí ninguém entendia, igual ele, tá entendendo? Então todo mundo foi pro zero. Isso é uma loucura que acontece. Quando você pega uma pessoa que não está qualificada para aquilo. Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso acontece porque quando você encurrala o cara, ele vai buscar saída. Tá entendendo? E a saída não necessariamente é o melhor para a empresa. Né? E a outra, esse chefe, né, me falava uma coisa que eu nunca entendi, eu demorei muito para entender. O Viegas, ele dizia para mim o seguinte: tu é engenheiro, né? Eu digo que sou. Ele disse: olha, a gestão, ela é o princípio da entalpia. Aí entalpia é um conceito de física, né? Aí, o que é? Você vai estudar? Aí, tá bom. Querendo entender e tal. Lá na frente é que eu consegui entender o que ele quer dizer. Porque um dos princípios da entalpia é o seguinte: para você otimizar o sistemão, você tem que subotimizar os sisteminhas. Porque se eu fizer o ótimo de cada sistema, eu não vou conseguir o ótimo no total. Então, o que ele queria dizer é o seguinte: você tem que olhar o total, você tem que olhar o resultado. Muitas vezes você vai ter que sacrificar um sistema menor e não otimizá-lo para poder otimizar o maior. Esse princípio da entalpia na gestão, eu passei um tempão para entender. Depois que eu não estava mais nem lá, eu acho, fazer uns 10 anos para falar com ele, caiu a ficha. No meio de um problema que a gente teve, caiu a ficha. E é muito engraçado, isso é muito engraçado. Para onde é que tu olha, Daniel, na hora de contratar pessoas? Eu olho principalmente pro caráter. A personalidade do caráter. E porque isso ninguém muda. E como é que olha assim? Técnico eu ensino. Numa entrevista é complicado. Você é bom você fazer dinâmica. Na dinâmica dá para você entender qual é o mantra do cidadão. Obviamente tem vários, e as pessoas às vezes não, e principalmente nessa área, tá? Aí uma dica aí que eu noto, não sei, né? Mas que até tem uma certa dificuldade, mas os escritórios de advocacia, de uma forma geral, eles não usam as técnicas, digamos assim, de RH com os testes de RH e tal. Não contrata a pessoa para fazer os testes. Faça os testes, faça uma grafologia, faça um palografo, faça os testes. Eu quero saber, porque se você chegar para a psicóloga e dizer assim, eu quero saber quem aqui, qual é o cara que é focado, quem não é. Ela vai fazer os testes, vai te traçar um perfil. Obviamente, é o perfil dela. Isso era outra discussão que eu tinha na fábrica, né? Porque as meninas da RH chegavam e diziam assim, não, eu quero aquele cara ali. Aí elas, mas doutor, ele não é o melhor. Isso não é o melhor para você, mas para mim ele é o melhor. Entendeu? Uhum. Para mim ele é o melhor. A equipe, às vezes, essa percepção você tem que ter. Às vezes, eu preciso ter o cara que despressuriza. Eu tinha um corpo técnico na área de projetos, que é uma área muito danosa, principalmente na fábrica. Eu tinha uma área de projetos de sistemas industriais, e o corpo técnico pesado, um pessoal pesado, porque é aquele povo que quase você tranca ele numa sala e alimenta por baixo da porta. O cara não gosta de falar com ninguém. Então, e o negócio não andava. Aí eu contratei um cara que era quase que um sambista, tal, cara. Pronto, deu liga, porque ele começou a fazer o meio de campo. Ele era o melhor engenheiro? Não. Ele não era. Disparado. Na hora que eu fosse contratar, esse cara foi um cara da briga, né? Da briga assim. Que às vezes ele é o pior. Eu digo, não, ele é o melhor pra mim. Esse é o que eu quero. Porque a gente fez as dinâmicas, ele era o cara que brincava. Porque isso é outro problema. Quando você pega um cara muito técnico, ele também tem uma tendência de ser muito autocentrado, de introspectivo. Isso para um time pode prejudicar. Então, é muito detalhezinho assim, mas que você tem que, com o tempo, ir entendendo isso, tá? Outra coisa que eu tinha uma discussão muito grande, essa área de gestão, né? Me perdoe aí, pode ser até que o pessoal não goste do que eu vou falar, mas é assim, vem muito o cara vender produto. Então, tem uma turma que diz o seguinte, pode ser o que for, se eu treinar, eu transformo você num líder. Eu não acredito. Me perdoe, mas eu não acredito. Eu entendo que tem gente que tem o dom, a natureza para isso. E você vai... Aí sim, você vai dar ferramental, o cara vai melhorar. Agora, se eu pegar um cara que não tem nada, no máximo eu vou adestrar.
E aí você já deve ter... Até um cliente, né? Tem aquele pessoal que você senta e você nota que o cara... Não sei se vocês notam, o cara fala, ele fala 3 palavras, 4 são em inglês, as palavras da moda, mindset, vamos fazer um call, não sei o quê. Então, você nota que o cara tá muito ensaiado, sabe? Ele tá preocupado em dizer aquelas coisas que tem que sempre dizer e tal. A gente brincava muito isso. Na fábrica você tinha reuniões com o pessoal de fora e tal, e a gente fazia um bingo. Era engraçado, a gente botava umas palavras, na época, né? A gente botava as palavras, e dizia assim, vamos ver quem acerta as palavras que os caras vão dizer mais, né? Aí você tava lá, por exemplo, mais de 7. Aí quem acertasse mais as palavras, ganhava o bingo. Mas a pessoa de São Paulo adora essas coisas, os caras de consultoria adoram vir com essa cartilha pronta, né? E tal. Então, que seriam, talvez, os sofistas de hoje, né? Essa pergunta, essa coisa é interessante, talvez sejam os sofistas de hoje. Esse ponto aí eu acho interessante, que assim, conversando no particular eu e o Franco, né, a gente já conversou muito sobre essa questão de gestão e de equipe, tanto eu quanto o Franco, a gente gosta muito dessa coisa de preparar as pessoas, né? E a gente já caiu nessa armadilha de achar que a gente era capaz de mudar determinados perfis. E a duras penas, né, Franco? Mas isso é muito normal. Quando a gente começa a trabalhar, eu tô falando, obviamente, cara. Outra coisa importante, tá? Sim. Idade não tem nada a ver com experiência. Com todo respeito, tá? Você pode passar 60 anos numa empresa fazendo a mesma coisa, né? Qual a experiência você tem só naquilo ali? Você é expert naquilo ali. Quando a gente fala de experiência... igual aquele ditado que diz, a prática leva à perfeição. Não é assim não, né? A boa prática leva, mas... Pronto. Ela pode levar... Né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, né? Você tem que ter muito cuidado de enxergar as inovações, porque a energia elétrica, ela não foi um aprimoramento do lampião. Porque antigamente a iluminação lá atrás eram lampiões a gás, né? Sim. Então, quando começou a vir a energia elétrica, os caras que faziam a iluminação com lampião a gás começaram a melhorar o lampião. Botava uma vara maior, botava mais querosene. Tá? Amigo, não adianta tu querer esticar aí. Tá entendendo? Não adianta. É outra tecnologia, certo? Quando eu usei essa metáfora, quando começou essa história da uberização, do Uber e do táxi. Os caras do táxi começaram, não, eles têm que pagar imposto, eles têm que ter... Não sei o que. Amigo, esqueça. Vocês estão falando de duas coisas diferentes. Você não leva mal não, mas táxi, esse modelo aí morreu. Isso não existe mais concessão. Né? Era a mesma coisa que a gente tinha, vocês acham que vocês não eram nem nascidos, mas vocês perguntaram para o pai de vocês, você comprava a linha telefônica, era um investimento. Ah, isso eu sei. Era investimento. Era rico quem tinha uma Não, linha 224, você vendia. Tinha gente que tinha 20, 30 linhas só alugada. Entendeu? E aí? Entendeu? Tinha gente aqui em Fortaleza que tinha táxi. Comprava, investia em táxi. Investia em vaga de táxi. E alugava a vaga de táxi. Se o cara não vê as coisas acontecendo, ele fica no meio do caminho. Tá? E isso acontece na gestão também. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece com a gente. Querer mudar as pessoas é a coisa logo que a gente tem mais tempo. Primeiro, porque a gente se apega também. A gente vê, pô, esse cara é legal, vai dar certo e tal. Cuidado. Tem um papa da gestão lá atrás, o cara que revolucionou a GE, a General Electric, chamado Jack Welch. Né? E esse cara foi estudar, tá? Porque ele realmente fez uma revolução no GE, já estava quase quebrando, ele pegou a GE e né? Virou a GE. E aí ele tinha a metodologia dele que ele resumia muito simples. Ele dizia assim, olha, todo ano eu pego o meu pessoal e eu tenho os 10% melhores e os 10% piores. Os 10% piores eu demito, os 10% melhores eu promovo. Certo? É os recados que você tem que dar pro time, né? Para mexer o time, né? É a história de botar o tubarão no tanque dos peixes, aquela coisa que tem já antiga, né? Que os caras descobriram lá, os japoneses, né? Se você deixar tudo parado, todo mundo vai ficar... Opa, tal. Então, essa era a tese do que o Jack Welch fez e mudou muito, muita gente mudou também isso, né? E você vai passando por todas esses ciclos, né? Digamos assim. A minha geração, aí eu posso falar, né? Ela foi muito privilegiada. Muito. Porque eu comecei, cara, eu programava com cartão perfurado. Você não sabe nem o que é isso. É um cartão perfurado, uma máquina do tamanho de um trem, os cartãozinhos perfurados. Fazer um programa para fazer média aritmética era 82 cartões, não me lembro como se fosse hoje, 82 cartões. Você botava os cartões perfurados. O computador da UFC, que ficava ali perto ali da reitoria, por ali, era um 1130, ele tinha 48K de memória. Sabe o que é 48K de memória? Tu não sabe nem o que é isso, porque esse meu relógio aqui hoje tem 60 mega, tá entendendo? Sei lá, mais. É inimaginável. É inimaginável.
certo? Eu tava com meu filho tem 22 anos, um dia desse eu tava conversando com ele, não sei o quê, aí tinha lá dial, ele disse, por que tem dial aí? Eu disse, porque é pra discar, cara, isso é um telefone, pra discar. Aí ele, disca. Aí foi que eu fui entender que ele não tem a menor noção de como é que era um telefone. Jordana, a gente tava no restaurante agora no domingo, ela foi pedir pro garçom tirar uma foto, garçom novo, ela falou assim, fazendo assim pra tirar a foto, o cara ficou sem entender nada. Que é isso? Não, mas aí chamou o mais velho perguntando, não é foto, rapaz, isso aí... E ela é nova, eu peguei Telex. O que você fazia, Telex. Eu peguei, mas aí já era mais menino. Meu pai morava na fronteira, a gente se comunicava com telegrafia. É código Morse. Tu tá pensando que é brincadeira? Era assim. O quartel mandava um telegrama pro outro pra avisar que tava chegando alguma coisa. Era com código Morse. Um dia desse eu saí com o Pedro, meu filho, nós fomos pra não sei o que, descarregou os 2 celulares. Ele quase entra em pânico. Eles... E agora não tem carregador, não sei o que. Eu vivi 30 anos nesse negócio, cara. Qual é o problema? Aí ele, não, mas como é que nós vamos pedir Uber? Eu digo, não aceita mais dinheiro, não? Aí ele, só tem dinheiro? Eu digo, rapaz, eu só ando com dinheiro. Entendeu? Então, são coisas assim que você vai reparando. Você vê alguém na rua com um guarda-chuva, é um cara de idade. Menino não anda com guarda-chuva, ele não acredita que vai chover. Tá entendendo? Essas coisas. Agora, a minha geração, na parte de experiência, por isso que o pessoal fica falando, porque a gente é safo. Não. É porque nós passamos por revoluções dentro do espectro inteligível nosso, tá entendendo? Então nós pegamos o Telex, o Telego. Quando eu entrei na Esmaltec, a telefonista, ela passava as ligações para os ramais, era um plug. Ou seja, você queria saber o que estava acontecendo na fábrica, conversava com a telefonista, ela sabia da vida de todo mundo. Eu ainda peguei, Rafael, não sei se tu pegou lá no teu interior, mas quando eu ia lá pro interior da minha mãe, ainda peguei a Teleceará, tinha um prédiozinho dela. Que você ia lá pra ligar. Você ia pra lá pra receber a chamada. E você marcava o horário, né? Marcava o horário, sabia da vida de todo mundo também lá. Então é isso. Aí você vem numa geração dessa que passa disso, passa pro fax, passa não sei o que, e chega agora, certo? É por isso que eu brinco muitas vezes com o pessoal da minha casa, eu tô com dificuldade. Cara, tu não pode ter dificuldade com isso. Isso é só facilidade. Para o que tu era, tu tá com preguiça, aí é outra coisa, né? Que eu tenho muita também. Então, eu vou comprar um micro-ondas hoje, eu só olho se tem lá pipoca escrito, que eu não quero ler manual. Mas, tá entendendo? Ler manual é não, chato. Eu digo isso demais pro pessoal. Eu digo assim, esse sistema aí, a gente foi comprar o sistema lá do escritório. Eu digo, esse sistema precisa treinar, coisa eu posso ir fuçando e vou resolvendo. Porque se tiver que ler manual, eu não quero sistema. Eu quero sistema que eu vou fuçando e resolvo. Qual é o que tu tá usando lá? Eu tô usando o Perito. Resolve bem. Resolve muito bem. É o mesmo que eu uso. É o mesmo que tu usa, né? Resolve, eu tenho gostado dele. Também. Tenho gostado bastante dele. Agora a ASP tem um também bem legal. E ela entrega, né? Assim, até um determinado coisa. Eu achei bem legal. Só que para usar no escritório mesmo, Perito. E hoje, Daniel, como é que você se posiciona dentro do escritório? Você é o cara que faz o que lá dentro? Além de gerir, né? Logicamente, mas é o que fica... Basicamente, hoje, eu tenho algumas áreas que quem faz sou eu. Planejamento sucessório, planejamento tributário. O operacional mesmo? A planejamento sou eu que faço ainda hoje. Mas é também que eu gosto muito. Mas eu faço a área comercial, efetivamente, do escritório. O relacionamento com os clientes, na maioria. Hoje eu tô... buscando mais que a minha sócia assuma mais, coloque mais na frente, mas às vezes você tem dificuldade. Mas isso é normal. O cliente quer falar com você, né? Foi outra pergunta que eu coloquei aqui. E fidelização de cliente, relacionamento? Isso é ótimo. Eu vejo muitas pessoas indo buscar. E nessa área, então, isso que eu vou falar é perfeito. Com todo respeito. As pessoas procurando novos clientes, né? Teu melhor cliente é o cliente que tu tem. Agora, primeira coisa, você tem que conhecer o negócio do teu cliente. Como é que tu vai oferecer alguma coisa para ele? Tu sabe nem qual é o problema dele, entendeu? Então você tem que ir lá, tem que saber, tem que sentar com o cara, tem que entender. Para mim, obviamente, pelo meu histórico, determinadas coisas, eu já chego, já tenho uma leitura muito fácil, porque eu já vi e tal. Agora, para mim, o problema é outro. Eu tenho que ter cuidado para não cair na armadilha do inteligente. De achar que já sabe. Entendeu? Você tem que treinar muito isso. Porque com o tempo você vai perdendo a paciência. Isso é natural. O cara começa a falar, você vai perdendo, já sei. Você vai naquele já sei aqui. Então, se você não tiver cuidado, você se perde.
Porque não tem empresa igual. Não, mesmo negócio, tá? Você miss para segurança. Se for outra empresa de segurança, não é igual. Não dá. Não tem como. São pessoas. São pessoas. Pessoas fazem processos pessoas. diferentes. Total. Pessoas fazem processos diferentes. E essa questão de entender o cliente, né? É interessante a questão da linguagem do cliente. Quando eu comecei a advogar, tinha uma pergunta recorrente que os clientes faziam assim: olha, doutor, nunca pagaram meus abonos. Você vai cobrar meus abonos? Nunca pagaram meus abonos. E eu lá, qual que é esse abono? Olhava a CLT, não tinha nada de abono, olhava. Aí eu, não, a gente vai olhar isso aí direitinho, pode ter certeza e tudo. E aí eu fui, como sempre faço, fui perguntar para alguém mais experiente, na época o Eduardo Mota, né? Eduardo, o que é esse tal desses abonos que os clientes pedem aqui? E eu não sei o que é, eu digo que vou ver, mas não sei o que é esses abonos. Aí ele falou assim: Frank, é porque Salário família. o cliente mais humilde chama o salário família de abono. Então, veja como é fácil, né, você entender a linguagem. Eu até dou essa dica também. Olha, você vai atender um cliente, por exemplo, vai atender um cara da construção civil, na minha área, né, no ramo trabalhista. Cara, dá uma olhada na convenção coletiva dele de trabalho. Tu vai ver lá um monte de terminologia própria dele. E tu vai chegar e já vai perguntar assim: e aquela cesta básica estão te pagando? E aquela PLR? E aquele auxílio não sei daqui? Pô, esse advogado sabe mesmo o meu ramo. Vai atender uma empresa, olha o Instagram dessa empresa hoje, olha o site. Entenda o negócio dela, né? Entende para onde é que ela tá falando. Então, não é coisa de outro mundo também, né? Eu sei que pelo fato de você já ter tido toda essa experiência dentro do chão de empresa, né? Como é que fala a expressão do piso, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica, né? Chão de fábrica e tudo mais. É outra situação, mas dá ainda para você não ter tido essa experiência toda e pegar um documento ali, ler, fazer uma pesquisa mínima, né? Mas você falava aí da questão da fidelização do cliente, que eu acho muito importante, né? Que o seu cliente já está lá. Meu cliente... Seu melhor cliente, né? Porque eu, particularmente, me irrita quando o meu cliente chega para mim e diz assim: e tal coisa, não sei o que, vieram me oferecer. Isso me irrita, porque eu não tive a capacidade de enxergar a demanda dele, o que ele precisava. Tá? Pode ser em qualquer área. Eu não tenho que saber de tudo, mas eu tenho que conhecer o índice direitinho. Eu tenho que estar... Meu cliente na área de transporte, eu tenho que estar lendo, vendo o que está acontecendo na área de transporte, quais são as principais demandas. Meu cliente de cemitério, eu tenho que estar vendo o que é que está acontecendo e tal. Certo? Tem que ter essa preocupação. Porque eu vou encontrar produto, eu vou encontrar coisa para ajudar o cara. Nós hoje, né, o advogado hoje, ele tem que ser um ofertador de soluções. Ele tem que trazer soluções para o cara. E eu acho que é aí que entra um pouco também, né, Daniel? Tá. Que entra também um pouco as parcerias, né? Total. Porque, assim, um erro que eu já caí, Rafael, foi assim: rapaz, eu tinha um cliente muito bom na área trabalhista e esse cara tinha um problema na área de família. Eu queria atender o cliente. Só que quando saía ali do meu ramo trabalhista, lógico que a gente tem uma formação básica para atuar em todos os ramos, né? Mas você já vai para uma área de família, você já não conhece todo mundo, você já não sabe aquele métier daquela vara, você não sabe... É outra situação. E acontecia do cara ter um ótimo relacionamento comigo na área trabalhista, eu não conseguia entregar o mesmo nível em outra área e uma coisa que eu estava fazendo a mais para o cliente se tornava um problema. O meu calcanhar de Aquiles. Demérito, né? Exato. Então, se você ter a humildade de falar para o cliente o seguinte: meu amigo, eu vou chamar aqui um parceiro para a gente atuar nessa área aqui específica. O seu caso vai ficar aqui no escritório, sobre a minha coordenação, o que seja, sobre a minha estratégia, mas eu preciso aqui do Rafael. Estou falando até isso porque eu sei que vocês são parceiros também. Isso. Eu preciso aqui do Rafael, por exemplo, na área trabalhista. Hoje, um cliente meu me ligou da área de construção civil com um problema trabalhista. Eu liguei para ser. Aí, já passei até para ser. E ele chegou para mim e disse assim: Barreto, esse é outro detalhe, né? Porque todo mundo que me chama de Barreto é porque me conhece do tempo do colégio militar, porque meu nome de guerra era Barreto. Aí ele: Barreto, tu vai no dia da audiência lá? Eu digo: não, quem vai ou é a doutora Cerzedela ou o doutor Rafael. Aí eles: cara, tu não vai, senão eles são melhores do que eu, mas muito melhor do que eu. Se eu for lá, eu posso ir só para ser conforto para você e a gente ficar batendo papo, mas quem vai fazer a audiência são eles dois, são melhores do que eu, entendeu? Então, agora, você coordenar, dar a segurança, porque ele vai ter a segurança, o teu cliente vai ter a segurança que tu tá entregando alguma coisa que tu tá avalizando para tua, isso já é um problema. Olha,
não é fácil você fazer parceria, não. Não, é não. Vou ser sincero, viu? Na nossa área, eu já vi acontecer coisas assim que eu fiquei impressionado. Daquele meninozinho, né? Você vai ver coisas, né? Você vê, meu filho. você vai ver coisas. Lindinha já disse. História de acordo de boca. E eu já vi uma situação dessa que eu chamei a pessoa e disse assim, porque eu tinha uma certa liberdade, eu disse assim, vem cá, cara, tu tá pensando? Aí ele, não, como assim? O que tu tá pensando? Tu vai fazer isso aqui, tu vai ganhar o quê? Tá entendendo? Tu vai dar um drible no teu amigo, teu parceiro, teu colega, não é nem amigo, porque o cara não faz isso com um amigo. Tu vai dar um drible no cara, certo? E aí, tu ganhou esse dinheiro, perfeito. Presta atenção, o que é que tu vende? O que é que um advogado vende? Credibilidade. Entendeu? O que é que eu vendo? O que o cara quer? Aí eu faço uma coisa, o cara acredita mesmo que isso vai passar incólume. Entendeu? Que ele não vai ser queimado. Essa discussão, eu tenho, me perdoe a discussão, essa situação eu já tive várias vezes com despachante, com corretor de imóveis. Eu digo, vem cá, cara, tu só vai vender isso aqui pra esse cara? Uhum. Por que você não faz a coisa do jeito que tem que fazer? Vamos entregar, tá entendendo? É difícil. E tem ramos ainda que eu hoje tenho parcerias em alguns, mas tem alguns específicos que o cliente procura. Rapaz, você vai me desculpar, mas eu não tenho como atuar, nem tenho ninguém para lhe indicar. Rapaz, a pior coisa que eu acho de dizer para um cliente é isso. Mas... É porque até às vezes tu não teve nem a experiência, não teve tempo, não teve a oportunidade, porque tu também não pode ficar o tempo todo atrás de tudo, né? Isso. E desculpe, outra vantagem de você ter idade como eu, porque você eu querendo ou não, como eu já circulei demais, já faz o link direto, eu né? posso até não ter a indicação direta, mas eu sei quem tem. Ou quem pode ter. E gente que, da minha confiança, que vai me dizer alguma coisa interessante. Entendeu? Então, é simples assim. É isso. É isso. Entendeu? O que eu ia perguntar naquela hora era que você falou muito de entender a demanda do cliente para poder oferecer produtos para ele. Quando você fala de oferecer produtos, é necessariamente um produto jurídico ou alguma oportunidade até mesmo na área dele especificamente que você enxergou? No meu caso, é um pouco diferente porque eu tenho esse lado, né? Principalmente em fábrica. Eu já me... Hoje eu me controlo muito, mas eu já tive clientes em fábrica que daqui a pouco eu tava vendo, eu tava discutindo o cara... Processo. A organização. Eu digo, cara, por que tu não bota aqui uma amiga aqui, pega essa chapa, faz assim, faz essa... Aí o cara, pô, é mesmo tal, quem é? Eu digo, fulano de tal, vamos ligar pro cara. Aí quando eu falei, eu disse, pô, o que eu tô fazendo, né, cara? Assim, você tem que ter cuidado. Sou jurídico. Você se empolga, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, mesmo em termos de negócio, vamos olhar como negócio, se você conhecer o negócio do teu cliente, por exemplo, tu tá na área trabalhista, mas tu sabe que hoje tem uma turma fazendo recuperação de crédito séria, né? Cuidado, séria, né? O Felipe faz recuperação de crédito. Então, você conversa com o Felipe, o que é que tu tem, por exemplo, tu tem lá o teu cliente da área de segurança. Felipe, o que tem hoje que tá realmente, que a gente pode ter tranquilidade? Ter tranquilidade hoje é difícil, porque no Brasil nem o passado é certo, né? Até o passado muda. Até o passado muda. Mas assim, o que tem para que eu possa ofertar, falar pro meu cliente? Porque, cara, ele vai ser ofertado a ele por alguém. Certo? E aí é outro detalhe, né? Porque tem muita gente aí fazendo umas coisas meio malucas, tá? Coisas malucas. Tem um pessoal aí que chega e ofertando coisas que depois fica difícil de você... Porque fica parecendo que você não quer que o cara faça. Porque quando o cara vem perguntar pra você, aí ele diz, caramba, cara, isso aí eu já fiz, né? Aí o cara vai achar que eu vou dizer pra ele que eu tô querendo é pegar a coisa e tal. Aí, às vezes eu fico ali, o cara insiste, eu vou dizer, cara, isso não funciona, isso aí pede pro cara aí, o que foi que ele fez, onde é que rolou isso aí. Pede um número de processo. Vamos lá, vamos olhar e tal. Porque eu já vi coisas malucas, né? Já vi coisas malucas acontecendo. Principalmente nessa área tributária. Tem uns milagres aí que a turma faz que é bem complicado. Mas aí, eu digo, você conhecer, você pegar os seus parceiros, entender, né? Hoje eu estou fazendo muito no escritório de planejamento sucessório. Acho que a própria pandemia ajudou um pouco isso, as pessoas começaram a entender. E também, cá entre nós, a ineficácia absurda do judiciário na parte de sucessão, que é um negócio maluco. Demorado. Não, É mesmo. Daniel, de chorar em alemão.
Como é que tu vê o tal do network, né? A gente falando aqui as palavras em inglês. O tal do network. Foi treinado ele, viu? Ele tá só anotando. Ele tá só anotando. Bingo. O tal do network, do bate-papo. Falar outra aqui do happy hour. Isso É importante. Não é só isso. Não, é muito importante. É muito importante. Agora, cuidado, né? Que eu digo sempre às pessoas, é o cuidado para não restringir, cara. Não restringir. Porque às vezes vira gueto, né? Tu só conversa com o advogado, né? Aí, entendeu? É bom para tu desenvolver parceiro, mas é bom tu ter um network, pessoas para conversar de outras áreas, né? Contadores, sei lá, psicólogo, pessoas que tragam coisas diferentes para você também, certo? Diferentes para você também. Essa parte de congresso, de... Bom, sempre muito bom. Sempre muito bom. Ah, eu não vou, eu vejo tudo hoje na internet. Não, mas você vai conhecer gente, você vai... É diferente eu sentar contigo, tomar um café, e o cara lá diz... Cara, é muito diferente, isso é muito bom. Eu gosto muito. Gosto muito. Eu gosto de conversar e aí você chega, você tem um cara lá do Paraná que ele tem uma... Eu por exemplo, eu conheci um pessoal em São Paulo que atuam pesado no agronegócio, que para mim... Zero, certo? Mas eu fiquei curioso, comecei a perguntar pouco. E de repente o cara me deu uma dica que eu uso hoje no planejamento sucessório. Entendeu? Que ele usa lá na história das fazendas, de consolidação e tal. E aí você encontra um vínculo para você discutir. Realmente, cara, tu tá fazendo empresa, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Aí você começa. E o cara às vezes se sente muito mais tranquilo para abrir, para conversar com você, porque... Não é concorrente, não tá no mercado. Tem gente que tem esse negócio, né? Mas eu não tenho também muito problema não, porque para mim, quanto mais cabra, mais cabrito. Enfim. Acho que só agrega. Não... Tem um ponto que eu queria perguntar também, que eu acho interessante. Sei que o Daniel foi um grande executivo, né? E fez muitas viagens internacionais. Disseram que ele foi o bichão da Smalltech. Bichão da Smalltech. Teve gente muito mais bichão do que eu. E dentro dessas viagens, o que é que tu viste aí por fora que chamou a atenção? Ah, cara, muita coisa, né? Muito. Você fica impressionado. Na época que nós estávamos montando a fábrica nova, nós fizemos uma viagem para a Europa, né? É impressionante. Nós compramos equipamentos na Espanha, na Itália e na Alemanha. Cara, é impressionante. Não é à toa, falando em mecânica, até não é à toa que mecânica fina no mundo é alemão. Os caras são diferentes mesmo, totalmente diferentes. Nós compramos um equipamento na Alemanha, compramos também um equipamento suíço, um transelevador, na época era coisa Joe mesmo, de outro mundo. Muito interessante, muito interessante. Na época, né? Hoje já tá muito comum. Eu tô falando de 2000, né? 23 anos atrás. Pra ter uma ideia, a gente comprou um equipamento alemão. A gente tava na fábrica, montando a fábrica nova, a fábrica era na Barra do Ceará, nós fomos pro Maracanã. E eu tô lá e a minha secretária chega e diz assim: Daniel, chegou um alemão aí, quer falar contigo. Aí eu falar com o cara, o senhor. Senão eu quero saber onde é que vai montar a máquina de cara. Eu tô botando a telha no galpão, cara, mas tu quer saber onde é o layout? Vamos lá, vou te mostrar. Então, cheguei lá, mostrei, vai ser aqui, tá, uma slita. Aí ele olhou e disse: dê licença aí, tá certo. Foi lá, meteu, primeira vez, há 23 anos atrás, não tinha, meteu um teodolito laser, pum. Olha, senhor, eu preciso que você deixe o piso aqui com 0, não sei quanto, tal, pra lá, pra quem é o engenheiro aqui, tá, foi conversar com o cara do piso. A máquina vai ficar aqui, eu vou eu vou precisar de um approach diferente no piso e tal. Detalhe do detalhe. Certo? Esse cara chegou, a máquina chegou desmontada, chegaram os contêineres na máquina, e eu cheguei lá e disse: e aí, cara, tá errado. Isso aqui já são 5 contêineres, a máquina tem 6. Ele disse: não, esse outro aí é deles. O cara abriu o contêiner na oficina. Ele abriu o contêiner, saiu puxando. Eu fiquei babando, porque aquilo ali... Foi engenheiro. Oficina, entendeu? Beleza? Chegou o italiano pra montar a máquina. O italiano olhou pra mim e disse: tu tem 3 ajudantes aí? Aí eu digo: como é? Então. Aí daqui a pouco viu o italiano lá e disse: onde é que tem alicate pra vender? Eu preciso comprar um alicate. Eu, rapaz, já tô acostumado com o alemão aqui. Mas o mais parecido com a gente foi o espanhol. O espanhol aí é loucura total mesmo.
Os caras são muito bons em determinadas coisas, mas essa parte... O alemão tem o manual do manual. Ele sabe a liga do que foi. O cara vai lá a máquina funciona, meu amigo. Sabe assim? Você fica babando. Aí os outros funcionam. Certo? Funciona. Tem que botar um calçozinho. Então, a excelência, ela não é de graça, tá? E me perdoem, não existe qualidade de baixo custo. Qualidade custa dinheiro, né? Então, todas essas coisas que você vai vendo. Isso você traz do piso de fábrica, tá? Mas pode aplicar no teu escritório, sem nenhum problema, tá? Você vai ver isso, a diferença também, entendeu? Você vai ver a diferença aí, você vai encontrar o alemão, você vai encontrar o italiano, tá entendendo? Você vai encontrar isso tudo. O que é bom de você viajar é desmistifica um pouco, você vê coisas maravilhosas e ideias, né, cara? Você fica vendo Muito coisas insight, assim, que você, né? insights que você fica vendo, né? E as últimas, digamos assim, viagens internacionais que eu fiz já foi como advogado, na realidade eu advogava para uma... A gente criou, né, até que uma associação brasileira de importadores de aço para comprar vergalhão, para importar vergalhão, brigar com cartel. Nós tivemos uma briga boa com cartel. Aí fui várias vezes para Turquia, Istambul, e ali em volta. A Turquia é um dos maiores fabricantes mundiais de vergalhão para construção civil, por incrível que pareça. Dubai todinho foi construído com aço turco. E eles têm 450 siderúrgica pequenininha, cada siderúrgica pequenininha numa baía daquela, com um porto, naviozinho pequeno. Impressionante. A Turquia é impressionante. Istambul é uma coisa linda. Impressionante. E aí você vai conhecendo essas coisas que você acredita que nem existem ou são estigmatizados, né? Você pensa que o turco é só, sei lá o quê. Quando chega lá, tem um engenheirão lá fazendo aço e dando aula. Daniel, agora esse é o nosso momento Uritu Cafés Especiais. Rapaz. Onde o Rafael Salles explica um pouquinho aí o que é o café especial, por que ele carrega esse nome. Bem, meus amigos, cafés especiais, eles têm uma associação, uma internacional e outra brasileira. Já pode saborear aqui enquanto ele explica. Classifica os cafés em 10 itens, de 0 a 10, totalizando até 100 pontos. E a partir de 80 pontos ele é considerado um café especial. E a Uritu só trabalha com cafés especiais. É uma torra que funciona ali do lado do Colégio Militar. Eles estão funcionando hoje lá do lado do Colégio Militar aqui em Fortaleza. Eles importam cafés de vários estados do Brasil. Aqui e acolá tem algum internacional também. E eles torram aqui em Fortaleza, que dá esse resultado maravilhoso. Quem não conhece ainda, está em todos os principais supermercados da cidade. Você pode ir lá também com meu amigo Gustavo, minha amiga Virlane, saborear em loco. Aqui em Baturité tinha um café famoso, né? Tem excelentes cafés na Serra de Baturité, não apenas na cidade, né? Mas. Não, eu tô falando do maciço mesmo. Pronto, no maciço inteiro, Mulungu, tem vários cafés muito bons. Inclusive aqui e acolá, a Uritu tem algumas safras, né? A produção daqui ainda é relativamente pequena. A produção do Ceará, ela não atenderia a demanda que a gente tem hoje aqui em Fortaleza, pro café, por exemplo. Então eles acabam tendo a necessidade de importar de outros lugares. Mas aqui na Serra, tem vários cafés, assim, de muita qualidade mesmo. Cafés premiados no Brasil. Eu vi, foi ali em Minas Gerais, a experiência que eles fizeram com o queijo, né? Que eu tenho um amigo meu que é do Jaguaribe, até disse pra eles, cara, faz uma viagem, dá uma voltinha lá em Minas pra tu ver o que os caras fizeram. Denominação de origem, investiram, tá entendendo? Eu tenho uma passagem interessante. Eu, na época aí da... Tu sabe como é que funciona essa denominação de origem para criar? Cara, processo? Eu não sei exatamente como funciona, não. Eu sei que lá no meu interior fizeram com os camarões, mas contrataram empresa alemã. Veio, fez. Foi a mesma que fez a mostarda John. Porque você tem que... Rapaz, todo nunca recebi um camarão desse. Vou trazer um camarão da Costa Negra. É da Costa Negra lá. Aí você tem que seguir todo um procedimento para poder ser testado, né? Mas você ia contar. Eu ia contar essa história. Eu, quando era até 96, 97, eu voei muito tempo. Eu sempre gostei de voar, voava de avião, ultraleve. Mas aí, depois de um certo tempo, eu comecei a voar de asa delta e, pra mim, sempre foi o melhor voo. Eu voava muito de asa. E o lugar pra gente, que a gente voava de asa direto era Quixadá, e tem um amigo nosso lá de Quixadá. E a família tinha pedreira e tal. E quando eu fui a gente foi construir a fábrica, o piso
onde os caminhões passam muito carregados, o caminhão vem com chapa, muito pesado, 80 toneladas, 100 toneladas, e aí o piso sofre muito, e o engenheiro lá que estava desenvolvendo disse, olha, a melhor solução que tem aqui é paralelo. Paralelo. A gente faz um piso de paralelo e tal. Aí eu, pô, legal, vou falar com o fulaninho lá do Quixadá, né? Pedra. Chega lá e pensa, não, ninguém faz isso não. Só faz pedra tosca. A gente tira a pedra, quebra. Mano. E, cara, Eu tô com a demanda. quantas gerações da tua família estão com pedreira e só quebra pedra? Ele disse, só quebra pedra. Eu nasci em Porto Alegre, minha mãe era gaúcha, nasci em Porto Alegre. Enquanto a minha avó era viva, eu pegava sempre meus filhos novinhos, eu ia sempre pro Rio Grande do Sul pra visitar minha avó e levava os meninos pra passear em Gramado, né? Aquela região ali de Gramado e tal. Top. Adoro subir a serra, coisa mais linda do mundo, você sobe a serra. Tem o Galo Primo Canto lá em Caxias do Sul, maravilhoso. Aí, eu andando em Canela, do lado, eu vi um standzinho de telha esmaltada. Como a gente trabalhava com esmaltação na fábrica, né? Chamou a atenção. Aí eu comecei a fazer umas perguntas pro cara, aí o cara me respondendo, eu disse, como é que você faz esmaltação? Isso não é um forno assim, avançado. Aí ele, você trabalha com cerâmica? Eu digo, não. Aí fui explicar pra ele, não, era fogão e geladeira, que a gente faz fogão eu uso esmalte. Ah, tá. Peraí que eu vou chamar meu pai. Foi chamar o pai dele. O cara era descendente de italiano. Neto de italiano, o pai dele. Aí ele, a gente faz aqui. Aí foi, me levou assim, saiu entrando, então me levou lá o fornozinho dele, mostrou o forno. Aí ele começou a mostrar o desenvolvimento de quando eles chegaram no Brasil. Aí como é que ele foi fazendo, tal, onde é que ele foi em tecnologia. O cara vai de geração em geração melhorando o produto. Tá? Que ele tinha lá telha de tudo que era cor, com os smartphones. Ele vem melhorando o produto. Pequeno, não é uma coisa grande, pequeno, mas vem melhorando o produto. Essa cultura de desenvolvimento industrial aqui, ela é complicada, tá entendendo? É raro você ver aqui, pegar o cara que veio e foi melhorando, né? Você tem o Ives, né, que trabalhou muito isso, mas é raro você ver o cara extrativismo, tirando aquilo, porque o cearense, de uma forma geral aqui, é uma cultura de comércio mesmo, tem ponto comercial, né? Então tem essa coisa. Então essa veia de indústria, que é completamente diferente de comércio, ela é difícil, mas você vê muito lá pro sul com esses descendentes, né? Os caras que vieram já. E aí eles vêm melhorando isso de geração em geração. Isso é que é legal. Isso é que é legal você ver também, né? Total. Meu amigo Rafael Salles, nem parece, mas já estamos aqui na nossa reta final. A hora das suas perguntas. Vamos começar com... Cara, não conversamos nada. E a tua pergunta que a gente sempre faz aqui, para ajudar as pessoas que estão ouvindo de alguma forma se inspirar e a gente queria saber quais são 3 decisões que podem vir aí na tua mente que foram muito difíceis durante a tua trajetória de tomar, que no primeiro momento às vezes até possa ter parecido. Ele já falou até alguns aqui, né? Pode ter falado já algumas. Rapaz, não sei se é isso mesmo, mas que depois de um tempo se mostrou ser uma decisão acertada. Que momentos foram esses? A primeira delas foi a primeira decisão na minha vida que eu passei muito tempo entendendo se era bom ou era ruim, foi a saída da Del Rio para a Esmaltec. Eu saí de uma empresa bem mais organizada, por uma empresa bem maior, mas não para o desenvolvimento pessoal. A Del Rio, em tese, né, seria melhor. Eu passei muito tempo ainda pensando nisso, mas depois eu vi que foi a decisão certa porque me provocou também. Essa foi uma decisão. Outra decisão importante na minha vida, obviamente profissional, né? Outra decisão importante na minha vida foi quando eu realmente saí da fábrica e fui para o banco, certo? Isso foi importante para mim entender que eu não gostava, mas ao mesmo tempo eu tirei muita coisa boa, porque esse ano de aprendizado financeiro, isso para minha vida foi muito bom mesmo, pessoalmente muito bom, porque eu tive uma visão dessa parte de investimento, de banco, de como é que as coisas funcionam e tal. Isso foi muito bom. E muito bom para tudo, né? Depois para a gestão também. E por último, quando eu resolvi virar a chave. Essa foi, para mim, a decisão profissional mais complicada de virar uma chave mesmo, de sair Deixar de uma área engenheiro. Deixar de uma ser, área não, continua executiva, sendo. digamos assim, né? Na área de gestão, de empregado, para ser autônomo, né? Profissional liberal. E tu já advoga há quanto tempo? 2005.
Não, 20 não. Já. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Depois de quanto tempo de engenheiro? 20 anos também, né? Porque eu me formei em 87. Vocês não eram nem nascidos, né? Me formei em 87. Nasci em 87. Falando que já é nascido já. Já tinha 2 anos já. 2 anos. Tá andando. 89, já tava andando já. Eu me formei, eu entrei em 82 e saí em 87, porque teve uma greve também na Federal, mas eu saía normalmente 4 anos e meio. Aí teve uma greve e saí com 5 anos, em 87. Outra questão, se... Momento saudosista aqui do programa. Saudade. Se você pudesse voltar no tempo, em qualquer momento histórico que já ocorreu, em qualquer... Seja fases de parentes, seja momentos históricos mundiais, esportistas ou não, fique à vontade. Que momento e por que você gostaria de ter presenciado? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Não, isso aí é porque eu sonhei, inclusive. Eu queria, assim, se eu pudesse, né, voltar no tempo, eu queria ter assistido, sim, tá do lado, assim, para ouvir o encontro do Diógenes com o Alexandre o Grande. Para mim seria, eu até sonhei com essa história, porque eu tava lendo muito sobre Diógenes, e eu digo, cara, deve ter sido, assim, um negócio fantástico, né? Porque o Diógenes era o cão, né, o filósofo cão, o pai do cinismo. E o Alexandre foi para ele, né? Pede, aquela história toda, né? Você pede o que você quiser que eu lhe dou. Você pode me dar o sol? Aí ele, não, pô, então sai da frente que você tá atrapalhando. Não, o Diógenes era uma figuraça, né? Assim, é o cara mais anárquico que já teve, né? Brigou com o Platão o tempo inteiro, porque atrapalhava as aulas do Platão. Porque ele dizia que o Platão era o playboyzinho, né? E tava renegando os mestres, né? Que era o próprio Sócrates, tá? Então, essa parte eu gosto muito, essa parte da filosofia antiga, né? Reco, bolonha e azeitona, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim. E a turma em volta dele. E eu comecei a ler o Diógenes e você fica encantado. É uma coisa maluca, né? O cara era completo. Tem uma passagem dele que é, assim, eles eram cínicos, né? Até é bom o pessoal porque a gente já se preocupou com a etimologia da palavra, né? Entende? Porque o cínico, na realidade, é parecido com o cão, viver como cão. Por isso que ele era o filósofo cão. Depois, com o tempo, virou outra coisa, né? Por isso que ele era chamado do filósofo cão, porque eles viviam, o pessoal dizia que eles viviam como cachorros. Então eles andavam na rua, faziam as necessidades na frente de todo mundo. Eles viviam realmente como, entre aspas, como uns bichos, porque eles entendiam que a felicidade não dependia de nada, de ninguém, e você não poderia ser preso a nada, né? E essa era a briga do Diógenes, né? E o Diógenes, ele morava dentro do barril, né? Tem o famoso dele, a história da lâmpada, né? Que ele andava com a lâmpada acesa atrás de um homem honesto. Hoje ele podia andar aí, tranquilo. E ele tinha uma cuia para beber água. Ele só tinha isso, né? Ele estava quase seminu dentro de um barril, tinha uma cuia. Aí um dia ele chegou no rio e viu uma criança bebendo água com a mão, assim. Ele pegou a cuia e jogou fora. Você não precisa de cuia. Não dessa cuia mais. Tá resolvido. Interessantíssimo. E Sócrates, né, no começo, até falei aqui, o Sócrates, por isso que o Diógenes também vem muito nessa vibe, né? Porque Sócrates, no começo, Sócrates sempre foi da oratória, sempre pregou, e o Sócrates, ele brigava com os sofistas, né? E o que eram os sofistas? Era o povo que os reis pagavam para falar deles, os comerciantes pagavam para dizer que o produto era bom. E por que o Sócrates brigava? Porque o cara dizia que hoje achei que era boa, depois o cara pagava e dizia não presta mais. E o Sócrates batia muito nessa história, ia brigar, peitar o povo, e o Sócrates dizia isso, né? Eu não preciso. Começava a rir, o cara começava a falar, ele começava a rir. Você não precisa da tua aprovação, não precisa de nada teu para ser feliz, não precisa de nada teu para viver. Por falar nisso, Franco, eu ouvi dizer agora recentemente que ele já tá pensando aí numa terceira graduação, que é justamente filosofia. Que história é essa, rapaz? Eu tava pensando em fazer filosofia. Tô pensando aí, tá vendo? É bacana demais filosofia. Era o Sócrates que ia pela feira, né? Tanta coisa que eu não preciso para ser feliz, né? Sempre desafiou todo mundo. E o Platão era o filhinho de papai, entre aspas, que se apaixonou pela ideia do cara, né? Só que aí foi pra uma outra vibe, né? Montou academia e tal. É outra história, né? E é muito interessante. É tão atual as coisas, né? Eu vou lhe dar uma dica depois. É muito atual, é muito atual. Você ir atrás de fazer uma... E como ouvinte, tem uma disciplina do mestrado e doutorado da UFC, que é Filosofia do Estado. Até o meu amigo Gustavo Cabral, que ministra. A gente começa em Aristóteles. E aí vem Sócrates,
É muito, muito massa. Chega até os filósofos mais Sim, sim. recentes, mas todos focados na ideia de surgimento do Estado. Mas são debates, assim, muito bons em sala de aula. Interessante. E aí, de repente, Muito interessante. dá pra fazer como ouvinte aí Eu tava tranquilo. procurando aqui, tem um livro muito interessante que ele é recheado dessas passagens, um pouco mais voltado pro estoicismo, que é do Ryan Holiday, é O Ego é Seu Inimigo. Não sei se você já... Sim. Eu já vi, mas não li, não. Eu já vi o pessoal falando dele. É bem interessante, sabe? Ele traz várias passagens assim, bem... O estoicismo agora tá na moda, né? O estoicismo é o da moda. É né? da moda. E outro detalhe interessante sobre Produtivo, Sócrates, não tem um registro escrito do próprio Sócrates. Ele não né? escrevia nada, ele era oratória. O que se sabe sobre ele é o que Platão escreveu sobre ele. E até hoje tem uma corrente aí que minoritária, né? Mas que defende esse rapaz, talvez o Sócrates não tenha nem existido. O Príncipe do Maquiavel não foi escrito pelo Maquiavel, né? Foi depois da morte dele. Foi escrito pelas pessoas e deram Maquiavel. Né? Rapaz, aí você complica lá aquele advogado que foi pra E não, faz... E o pior é que aquela citação não tá nem no Mas cá entre nós, né? A gente não precisa ir no STJ, né, cara? Você vai pro tribunal, às vezes, com todo respeito, e dá vergonha alheia pra caramba. Esses caras não acreditam. Pô, tia. Meu amigo, agora estamos mesmo na reta final, viu? Beleza. Tem aquela última pergunta sobre... Faça aí. O Rafael gosta de perguntar isso, eu deixo essa parte mais espiritual pra ele. Sim. Espiritual. Sim, como é a sua relação com a espiritualidade? Sim. Vamos lá. Eu, durante muito tempo, né, católico, fui até bem praticante, né? Fiz encontro de jovens, depois de casado fiz encontro de casais, participava bastante dos encontros de casais, era de equipes de Nossa Senhora também. Hoje eu tô mais afastado da igreja em si, né? Da espiritualidade nunca, né? Assim, Da religião, né? Das religiões. Eu não gosto de dizer que você tem esse decepção, mas você precisa entender que todas as religiões são feitas por homens, né? E hoje, né, nessa exacerbação que tem, você nota muito o uso da fé, né? O uso da fé. A fé é muito usada, né? E ela tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? Meio crítico. Você olha assim um pouco de fora, você se assusta um pouco com o que o pessoal anda fazendo, né? E às vezes é muito interessante porque eles se utilizam muito, obviamente, né, as igrejas agora se usam aqui, né, no caso da gente, né, da Bíblia, de Jesus. E Jesus, cara, foi um cara que veio para trazer a ágape, né, meu irmão? O Platão tinha o amor desejo, né? E Jesus traz o amor ágape, né? Então, ama o teu inimigo e tal. E os caras estão usando os escritos para um bater no outro. Não dá para entender, tá entendendo? É assim, uma coisa meio louca. É por isso que eu tenho uma certa reserva quanto à religião. Mas espiritualidade não, nunca. É muito importante. Para a gente, você tem que ter esse equilíbrio. Senão, você fica meio perdido. Não, fica perdidaço. Outra pergunta que eu lembrei agora também, né? Que se você pudesse também escolher uma pessoa para conversar durante 1 hora, para trocar uma ideia, qualquer pessoa, viva, morta, famosa ou não, quem seria essa pessoa e por quê? Quem é que você vem assim na mente? Rapaz, queria muito ter a oportunidade de conversar ou ter conversado durante 1 hora com essa pessoa aqui para ver o que é que eu poderia assimilar para minha vida. Sim. Hoje, né? Porque sempre agora, né? Assim, que você tá pensando assim, eu queria ter uma oportunidade de bater um papo com o Warren Buffett, né? O cara tá com 90 anos. E não para. Não, mas não é isso. É porque ele é de uma... Obviamente, o que você vê, né? Se queres acabar com o ídolo, conviva com ele, né? Mas o que você vê tá a lucidez do cara, né? Com essa idade toda, né? Aquilo ao que ele coloca importância, né? Hoje o cara é trilhardário, o recurso não é problema para ele. E você nota que o cara ele tem uma visão de mundo, né? Muito interessante. E as pessoas, na realidade, talvez até nem olhem muito. E o nosso... digamos assim, que também é legal, mas esse eu já assisti várias vezes, que é o Delfim Neto. Delfim Neto é uma figuraça falando. Mas o Warren Buffett era um cara bom pra você bater um papo. Delfim Neto, ele foi ministro. Foi ministro da Economia, ministro da Fazenda, né? Sim. Do milagre econômico. E o pessoal quase mata ele, né? Porque realmente ele... Foi na época dos militares, né? E depois criaram os Delfim Boys e tal.
Aí veio a turma de Boston, aí os economistas aí, a turma da Sim. economia. Sim. Meu amigo Rafael Salles, grande prazer aqui ter conhecido o nosso amigo Daniel Barreto. Passou Sempre, ligeiro, sempre bem falado aqui, seja pelo PG, seja pelo Rafael, seja pela doutora Juliana. E deixa aí o arroba para quem quiser seguir a Daniel Barreto, a advocacia. O meu é Sucupira Barreto, né? Do meu Instagram, e o do escritório é DB Advocacia. É isso, Rafael Salles. Meu amigo, foi excelente recebê-lo. Aquela conversa, como sempre, descontraída. Acho que hoje o papo de gestão foi muito alto, né, Franco? Deu para vários insights aqui, dicas para quem está começando nessa parte. E deixar aqui aberto a sua mensagem final. Que recado você dá aí para o nosso público? Na realidade, o recado para a turma nova, né? Digamos assim, é que sejam abertos, certo? Nós estamos numa época de polarização e isso não é bom. Aliás, não é bom não é inteligente. Nós lidamos com o direito, acima de tudo, é ciência, é inteligência, né? E você entender... Eu não consigo também entender um advogado polarizado, porque o advogado, mais do que ninguém, né, ele está acostumado com a controvérsia e ele tem que se acostumar com isso, né? Então é abrir, estar sempre aberto para as coisas novas e aproveitar a vida também, né? Aproveitar bem a vida, que são as coisas simples. Na realidade, o segredo, todo mundo diz, está no trajeto, não é no fim, né? Está no trajeto, não é no fim. Então é isso. E agradecer a vocês pela oportunidade. Prazer. Conversar sempre é bom. Ótimo, maravilhoso. E fala mais uma vez aqui dos nossos apoiadores, Uritu Cafés Especiais, Julie Marie Maison, Bispa Segurança e o mais novo apoiador, Espaço Fateixa, melhor localização de Jeri, Franco. Bom, estive aqui com o doutor Daniel Barreto, com meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Franco Almada. E você esteve em mais um Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica. Até a próxima.